Explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, André Sanches, e dessa vez é seguro afirmar que até aqui é a maior de todas. Diretoria do Corinthians atrasou os salários do elenco profissional e também da comissão técnica, e o zagueiro João Pedro Tioca fará cirurgia e só retornará após a Copa do Mundo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre problema para o treinador Fernando Diniz. O zagueiro João Pedro Tioca, que está fora há mais de um mês, vai ainda permanecer como ausência por mais um longo período, porque ele vai precisar fazer uma cirurgia. O zagueiro João Pedro Tioca hoje é uma das poucas opções que o treinador Fernando Diniz tem para a zaga do Timão. Hoje, por exemplo, o Corinthians tem os dois titulares, o Gustavo Henrique e também o Gabriel Paulista, e as opções, o André Ramalho e também o João Pedro Tioca, mas um detalhe, o João Pedro Tioca ainda não foi opção para o Fernando Diniz, então o Fernando Diniz estava contando apenas com o André Ramalho como opção para a defesa. O Tioca está fora há algum tempo por dores na região da virilha, e essas dores elas foram aumentando, e mais precisamente na última sexta-feira, dia 8, o Corinthians comunicou que o jogador vai precisar passar por uma cirurgia. O João Pedro Tioca, que não atua desde o dia 19 de março, então o atleta vai ser submetido a essa cirurgia para tratar uma hérnia inguinal e só voltará a ficar à disposição do Corinthians após a pausa para a Copa do Mundo. Lembrando que a Copa do Mundo será no mês de junho, então o João Pedro Tioca vai ficar aí mais um período fora, se tornando mais uma ausência para o Fernando Diniz. A minha opinião quanto ao Tioca precisar fazer uma cirurgia é a seguinte: primeiramente, o jogador já estava sendo ausência há mais de um mês, reclamando de dores no pubis, e aí departamento médico, tratamento e tudo mais, e não estava resolvendo. E agora veio a notícia que o jogador precisará passar por uma cirurgia e só voltará após a Copa do Mundo. Estamos falando de uma recuperação que há quem diga que demora 2, 3 meses. Então, é um Corinthians que acaba ficando sem opções para o sistema defensivo. Hoje, por exemplo, os titulares Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. E a única opção que o Fernando Diniz tem é o André Ramalho. Então, estamos aí com uma defesa com poucas opções para o treinador. Então, absolutamente que o Fernando Diniz vai ter que recorrer à base, vai ter que puxar mais jogadores da base que já complementam os treinamentos e vão ter que agora fazer parte do banco de reservas. Lembrando que o Corinthians tem o zagueiro Renato, que estava afastado pelo Dorival. De repente pode até ser aí um caminho para uma nova chance a ele, mas por enquanto não se tem nada, na verdade nem se falou mais nada sobre o Renato. Quando o Diniz chegou, ele deu oportunidades para o Alex Santana, que foi reintegrado, e sobre o Renato não se falou mais nada. Enfim, tomara que dê tudo certo nessa cirurgia do Tioca e que ele possa retornar o quanto antes possível. E agora vamos falar sobre salário atrasado. A diretoria do Corinthians atrasou o salário desse mês para o elenco profissional e também a comissão técnica. O Corinthians, sabemos que está vivendo sérios problemas financeiros. A situação do clube só piora. E ainda por cima, há algumas semanas atrás, o Conselho aprovou
as contas da gestão Osmar Stabile referentes à temporada passada, com déficit acima de 143 milhões de reais, com ressalvas e, claro, alertas da auditoria independente a Parker Russell, inclusive alertando que Corinthians, se seguir ao formato ao qual o clube está, o risco de parar é iminente, as chances são enormes. Enfim, a situação financeira do Corinthians é um caos, todos sabemos, quase 3 bilhões de dívidas, Corinthians tem que pagar, por exemplo, nos próximos dias 6 milhões ao Midtjylland da Dinamarca, da última parcela da compra do Charles, se não pagar, virá um outro transfer ban, e também, claro, tem que pagar o Tajeres, cerca de 42 milhões de reais, pela dívida que tem pelo Garro, senão mais um transfer ban. Então, mediante a todo esse caos que o Corinthians vive financeiramente, os salários do elenco profissional e da comissão técnica estão atrasados. Os vencimentos, na verdade, eram para terem sido pagos na última quinta-feira, dia 7, mas o clube não conseguiu honrar, cumprir o prazo previsto. Pelas informações, a diretoria trabalha para regularizar a situação até a próxima segunda-feira, dia 11, aguardando a entrada de recursos que estão previstos para chegarem nos próximos dias, destacando que os salários dos funcionários do Parque São Jorge, pelas informações, esses foram pagos, então, do elenco e da comissão técnica que, nesse momento, estão atrasados. A minha opinião quanto a esse atraso é a seguinte: diretoria do Corinthians atrasando salários em vésperas de clássico importante pelo Campeonato Brasileiro. Uma situação perigosa. Claro, estamos falando dos salários referentes ao mês anterior, estamos falando aí de poucos dias de atrasos, mas atrasou. A diretoria acabou não conseguindo honrar os compromissos. E sabemos que quando se atrasam salários, muitas coisas podem acontecer. De repente, alguém não ficará satisfeito. O que isso tem que ser feito? E eu acredito que tenha sido feito. Antes da data do vencimento, que foi na última quinta-feira, eu acredito que o presidente Osmar Stabile e também o executivo de futebol Marcelo Paz, eles se reuniram com todos os jogadores e a comissão e avisaram. E posso dizer aí que o primeiro salário do Fernando Diniz já atrasou. Então, uma situação complicada. O Fernando Diniz, que acabou de chegar, já está passando por essa situação. Enfim, em um clube do tamanho do Corinthians, um clube do tamanho da história do Corinthians, não se pode atrasar nem um dia, mas, infelizmente, é um Corinthians que nos últimos anos vem sido arrebentado financeiramente falando, dívidas de quase 3 bilhões, a atual gestão, infelizmente, segue aumentando as dívidas através de empréstimos e antecipando receitas, e vejam a situação a qual o clube chegou e tem compromisso, tem que honrar nos próximos dias. Como eu disse, Tajeres, 42 milhões e o Midtjylland, mais 6 milhões, senão transfer ban, aí a situação vai piorar de vez. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, e dessa vez é seguro afirmar que é a maior de todas até aqui. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. O ex-presidente André Sanches vem sendo, por exemplo, investigado desde o ano passado por supostos gastos irregulares no cartão corporativo do clube. Inclusive, ele mesmo admitiu que fez alguns gastos de forma irregular, gastos irregulares, chegou a devolver uma certa quantia em dinheiro para o clube, mas claro que não foi porque ele devolveu que acabou impedindo o Ministério Público abrir as investigações. As investigações seguiram, o André Sanches foi denunciado e em parte do processo acabou se tornando réu. E claro, além de todo o processo feito pela Justiça, pelo Ministério Público, também as investigações internas. O André Sanches, que
teve que passar pela comissão de ética, por exemplo, o caso dele sendo apurado, e claro, muita pressão para que as coisas fossem resolvidas o quanto antes possível. No mês passado, a comissão de ética deu parecer final sobre o André Sanches, identificou realmente gastos irregulares e tudo mais, e claro, volto a dizer, grande pressão externa. E agora temos o que eu posso falar para vocês, que até esse momento explodiu a maior bomba para os lados do ex-presidente André Sanches, porque o presidente em exercício do Conselho Deliberativo, o Leonardo Pantaleão, marcou para o dia 25 de maio a votação que irá decidir sobre a expulsão do André Sanches do quadro associativo do clube. A decisão promete aumentar ainda mais a tensão política nos bastidores do Parque São Jorge e pode marcar um dos capítulos mais impactantes da história recente do Corinthians. Então, a data já está marcada, será no dia 25 de maio, o que ainda coloca mais combustível nessa bomba, que aumenta ainda mais, já foi o que o Gaviões da Fiel colocou em suas redes sociais. Corintianos no geral, guardem essa data, 25/5/2026. Então, muito provavelmente, no dia da votação, teremos protestos do Gaviões, das outras organizadas e, claro, dos torcedores comuns em frente ao Parque São Jorge pela expulsão do ex-presidente. Então, data marcada, explodiu uma grande bomba, mais uma para os lados do Andrés. A minha opinião, quanto ao Conselho Deliberativo, ao presidente do Conselho ter marcado a data para os conselheiros votarem pela expulsão ou não do ex-presidente André Sanches, é a seguinte: explodiu a maior bomba de todas para os lados do Andrés. Isso eu estou falando das investigações, de tudo que vem acontecendo dentro do clube, desde as primeiras faturas, por exemplo, do cartão corporativo do clube que vazaram e os gastos, inclusive o próprio Andrés acabou admitindo ter feito compras irregulares com o cartão do clube. Então, essa é a maior bomba de todas para os lados dele. Dia 25 de maio vai acontecer a votação, onde os conselheiros decidirão pela expulsão ou não. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitos detalhes até essa data. Por exemplo, para mim, muitos vão tentar suspender, adiar, anular, cancelar, seja lá o que for, para que essa votação não aconteça. Podem anotar. Por quê? Porque os conselheiros que vão votar, a maioria, uma boa maioria dos que vão votar, são parceiros políticos do André Sanches. E detalhes, teremos pressão em frente ao Parque São Jorge. A fiel torcida já revelou, já mandou o papo que vai estar em frente ao Parque São Jorge nessa data. Então, eu particularmente não duvido de inventarem alguma coisa para que essa votação não aconteça. Agora, uma coisa é fato. A recomendação da expulsão, ela já veio da própria comissão de ética do clube. Então, será que, de repente, se a votação acontecer, terão motivos para não expulsarem? O torcedor corintiano, nós corintianos, esperamos muito por esse momento. É que eu estou dizendo a vocês, já veio a recomendação. A comissão de ética do clube concluiu que houve gasto indevido. Então, tem que ser expulso. Por que não? Será que, de repente, a politicagem não vai permitir que a expulsão venha? Enfim, será uma data que poderá entrar para a história do clube, caso realmente a votação aconteça. Volto a dizer, torcedor corintiano esperou muito por isso. Nós, corintianos, esperamos muito por isso. E depois de várias investigações, várias análises, oitivas, e não foi, e tudo mais, a comissão de ética recomenda a expulsão. Depois de tudo o que aconteceu com o clube,
é uma data que poderá entrar para a história do clube e nós, corintianos, aguardamos muito por isso. Enfim, volto a dizer a vocês, para mim, vão tentar fazer alguma coisa para que essa votação não aconteça. Ainda mais depois que o Gaviões já colocou em suas redes sociais sobre o significado dessa data. Vamos aguardar. E claro, vamos acompanhar bem de perto tudo o que vai acontecer. Uma coisa eu falo para vocês. Se de repente acontecer a votação e os conselheiros não expulsarem, vou lembrá-los, a Fiel estará em peso em frente ao Parque São Jorge. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!